Digo sim à vida, digo sim a tudo que me destes, digo sim à vida, dia após dia, instante após instante. Digo sim à vida, Senhor. Seja muito bem-vindo ao Evangelho do Dia. Mais uma vez nós estamos juntos, mais uma vez meditando esse santo Evangelho, cantando aqui, digo sim à vida, digo sim a tudo que me desce, pois hoje é domingo, dia do Senhor, um dia alegre, um dia de festa, festa da ressurreição do Senhor, que deu a vida por nós. Estamos meditando o Santo Evangelho de hoje, Mateus 5, de 38 e seguintes. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também à esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje traz ensinamentos muito práticos para a vida da gente, né? Esse primeiro trecho, aonde Jesus vem trazer, né, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, né, eu porém vos digo. Jesus está trazendo para nós a realização mesmo plena daquilo que é toda a lei, né? E aqui tem uma coisa interessante, que eu sempre me perguntei assim, né, essa história de dar o outro lado, né? Eu, por exemplo, graças a Deus hoje eu sou muito mais tranquilo, mas na minha vida passada eu era um cara meio bravo, meio ignorante, cheio de arrumar confusão com todo mundo, né? E, nossa, arrumei um monte de brigas por aí e nunca tive coragem nesse negócio de dar outra face, não. Normalmente, quando batiam numa face minha, eu queria ir a face do outro para bater, não? Mas é engraçado esse negócio, né, de dar outra face. Mas aqui Jesus não está dizendo para você que se você tomar um tapa na cara, você tem que falar para outra pessoa, olha, bate aqui do outro lado. Como é que a gente pode entender isso? Vamos entender isso, por exemplo, naquilo que foi a vida de Jesus. O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com ele quando ele foi levado ao sinédrio e que aquele soldado deu uma bofetada na cara dele? Jesus falou para ele, bate no outro lado? Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse para ele o quê? Disse, se eu falei mal, diz naquilo que eu falei mal. Se eu falei bem, por que você está me batendo? Quando Jesus fala para a gente dar o outro lado, Jesus não está falando para a gente apanhar do outro lado da face que a gente acabou de tomar o tapão. Ele está dizendo, oferece o outro lado oferece a outra forma. Qual que é a atitude de uma pessoa que te agride? É uma atitude de raiva, uma atitude de ódio. Qual é o outro lado da raiva e do ódio? O amor, a caridade, a paciência. Então Jesus, com paciência, responde para aquele que o agrediu. Por que você está fazendo isso comigo? Isso não é o certo. Isso não é o jeito correto. Então, quando Jesus fala em oferecer o outro lado é isso. Nós oferecemos o outro lado da raiva, do ódio, da inveja, né? E a gente vai entender isso melhor ainda nessa segunda parte, quando ele vai falar, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Ou seja, imagina, esse é o outro lado. Se o meu inimigo tem raiva de mim, eu amo. Se ele me amaldiçoa, eu oro por ele. Então,
O próprio Evangelho se explica pelo próprio Evangelho. Então, aqui ele já está mostrando para a gente qual que era o outro lado. E aí nós temos que ter essa compreensão assim, ó. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, pois ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. Né? Então, não é a nós que cabe julgar e, de repente, achar que aquela atitude está errada ou está certa, mas a nós cabe essa atitude de amor, de amar o próximo e também de rezar por essa situação. Depois ele vai dizer e fazer essa grande contradição, né? Se você ama somente aqueles que te amam, isso não vale nada. Se você cumprimenta só aqueles que te cumprimentam, isso não vale nada. Isso não é uma atitude de amor. Qualquer pessoa faz assim. Uma atitude de amor vai além disso. Agora, o mais interessante é a forma com que esse evangelho é fechado. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E eu te pergunto, é possível isso acontecer? Em várias pregações que eu faço, eu gosto muito de fazer essa pegadinha, né? Porque se você falar que não, eu falo, mas então a palavra está mentindo, porque ela está dizendo que você pode ser perfeito e aí não é possível? E se a gente parar para pensar, de fato é impossível que sejamos perfeitos como o nosso Pai do céu é perfeito. Afinal de contas, em nós habita o pecado e ele é santidade só. A palavra se explica pela própria palavra. Se nós formos pegar o trecho de Lucas, que vai falar sobre essa palavra aqui, ele vai usar, dentro do termo grego, a mesma palavra em que lá está traduzida como sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Aí a coisa começa a se tornar um pouco mais possível. Perfeitos como ele, talvez não. Misericordiosos, talvez seja um pouco mais possível. Porque à medida de que nós vamos lidando conosco mesmo, entendendo as nossas limitações, entendendo o quanto Deus é misericordioso com a gente. Eu gosto muito de um exemplo, e eu dou sempre muito ele, porque eu sou um grande devoto de Santa Teresa d'Ávila, né, mestra, doutora da igreja. Eu faço um caminho de espiritualidade muito forte dentro desse caminho com Santa Teresa d'Ávila. Eu gosto muito de um exemplo que eu costumo sempre dar a respeito dela, de um momento em que ela foi julgada, que ela foi condenada e que tudo isso não tinha valor. E ela vira para Jesus e diz assim, fala, Divina Majestade, bem sabeis vós que das acusações que me fazem, nenhuma delas é verdade. Porém, também sabeis que mediante aos inúmeros pecados que essa pobre infeliz comete contra o vosso coração, eu seria digna de injúrias muito piores do que essas que me cercam e que fazem a respeito de mim aqueles que me acusam sem eu ter culpa nenhuma. Quando eu li esse trecho de Santa Teresa, eu falei, meu Deus, como eu estou longe de ser santo, né? Porque a gente tem o entendimento que a gente mereceria até ser mais injustiçado ainda por causa do nosso próprio pecado. Isso é o nosso entendimento a respeito da misericórdia. Entender que Deus tem uma misericórdia por nós que é infinita. E o Evangelho pede para que nós possamos nos configurar a essa misericórdia e cada vez mais amar os nossos irmãos. Não o pecado que está nele, mas o pecador. Quanto ao pecado, a total repelência, a total indignação e o total afastamento da nossa vida dessa atitude. Mas quanto ao pecador, a proximidade, a acolhida, o amor. Porque esse amor de Deus que veio para os nossos corações, não existe nada nesse mundo que vai poder nos separar desse amor, né? Foi pensando nisso que uma vez nós estávamos reunidos na comunidade e estávamos rezando entre o Ministério de Música e naquele momento de oração, enquanto algumas coisas estavam meio erradas no meio de nós e o demônio queria nos separar do amor de Deus e queria nos separar uns dos outros. Naquele momento, nós estávamos orando fervorosamente diante de Jesus, dizendo para Ele, Senhor, não deixe que nada nos separe do Seu amor. Foi naquele momento, em muita oração, em meio a um grande clamor em línguas, que de repente veio ao meu coração essa inspiração. O amor de Deus veio a nós como o sol, iluminou a escuridão, queimou nosso coração. O amor de Deus veio a nós como o sol, iluminou a escuridão, queimou nosso coração. Você conhece? Canta, vai. Nada mais nos separará, nada mais nos separará
nada mais nos separará do amor de Deus. Através dessa canção, o Senhor renovou o nosso ministério e, graças a Deus, estamos aí até hoje, Ministério Aliança de Misericórdia, para entender que é a misericórdia de Deus que nos resgata, que nos leva além. Eu peço isso, que essa misericórdia te leve além nesse domingo, dia do Senhor, durante essa semana e durante toda a tua vida, para que nós possamos entender que essa misericórdia que nos é derramada é necessária para a nossa vida, mas é necessária também que nós a anunciemos com a nossa própria atitude, sendo misericordiosos como o Senhor é conosco. Amém? Uma ótima semana para você. Obrigado por estar com a gente aqui no Evangelho do Dia. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos juntos cantando? Nada mais nos separará, nada mais nos separará, nada mais nos separará do amor de Deus. Deus te deu 24 horas. E você, quantos minutos dá para Deus? Encontre-o através da adoração 24 horas. De qualquer lugar. A qualquer hora. De onde estiver. Jesus te recebe de braços abertos.